Um pastor que define o seu ministério como o primeiro amor de sua vida e que vive o amor a Deus de corpo e alma. Casado com Udemilta Pimentel e pai de 2 filhos, Hernandes Dias Lopes é natural de Venécia, cidade pertencente ao estado do Espírito Santo, e hoje é reconhecido como um dos maiores pastores presbiterianos do Brasil. E é sobre ele essa breve biografia. Nascido em uma família de evangélicos, presbiteriana, seus pais moravam na roça, então ele acabou saindo de casa para estudar com 12 anos. Porém, pela graça de Deus, nunca viveu longe da igreja. Sua conversão mesmo aconteceu aos seus 17 anos. Eu nasci numa região muito pobre mesmo do estado do Espírito Santo. Naquela época era uma região muito pobre. Para vocês terem uma ideia, naquele tempo de 1958, onde meus pais moravam, não tinha estrada. Era trilha, só trilha. Não tinha carro. Ninguém tinha carro. Não tinha farmácia. Meu pai fazia uma viagem de 38 quilômetros para comprar querosene, sal e açúcar. Só para os filhos, porque ele não tomava o dinheiro não dava. Seu grande sonho desde criança era ser advogado ou político. Sempre sonhei estudar, diz Hernandes Dias Lopes, que com 18 anos tirou um título e se filiou a um partido. Ele queria caminhar nessa direção. Porém, ele próprio não sabia que quando sua mãe estava grávida, ela tinha ficado muito doente e ficou registrado que se Deus a curasse e preservasse a sua vida, se consagraria à criança que estava em seu ventre para ser pastor. Minha mãe estava grávida, já em estado adiantado de gravidez, quando o médico disse que ela não sobreviveria, porque a criança que estava no seu ventre estava em agonia de morte. Minha mãe, entretanto, tomou a decisão de não abrir mão do filho e disse: eu estou pronta a morrer com ele e a morrer por ele, mas eu não desisto dele. Então ela me consagrou a Deus, dizendo: Senhor, se tu poupares o meu filho, eu vou dedicá-lo para ti, para que ele seja um pregador da tua palavra, um pastor de ovelhas. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Eu devo a minha vida a Deus por intermédio dela, e Deus me chamou no tempo certo para o ministério, e hoje eu tenho a alegria de ser pastor e pregador do Evangelho de Cristo. Aos 19 anos de idade, irmãos, Deus fez uma obra milagrosa na sua vida, através de uma conversa com um presbítero da igreja de Nova Venécia. E foi através daquela conversa que ele caiu sobre uma convicção incrível sobre o seu chamado. Ele diz: larguei os meus sonhos e projetos pessoais e atendi imediatamente a voz de Deus e fui para um seminário. Desde sempre muito religioso, sua carreira voltada a Cristo se inicia no ano de 1978, com o início dos seus estudos no curso de bacharel em teologia, no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, São Paulo, o qual se estende até 1981. Dando continuidade aos seus estudos entre 2000 e 2001, Hernandes cursou seu doutorado em ministério no Seminário Teológico Reformado, uma renomada instituição de ensino teológico dos Estados Unidos. Eu entrei na escola com 8 anos, com 12 anos eu terminei, e com 12 anos eu não sabia o que era luz elétrica. Com 12 anos, eu nunca tinha visto na televisão. Com 12 anos, eu não sabia o que era uma cidade. Com 12 anos eu tinha um sonho imenso de estudar. Na minha casa não tinha livros. Tinha um dicionário velho,
rasgado, e eu comecei com 10 anos de idade a decorar aquele dicionário. A minha professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória. Sabendo do meu sonho de estudar, ela me perguntou assim: você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, disse para ela assim: se os meus pais deixarem, eu vou. E com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão. As lágrimas rolavam dos meus olhos. Eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes eu acordei chorando de fome. Não tinha açúcar para comer, não tinha farinha para comer. Eu dormia soluçando. Mas eu tinha um sonho. Eu queria lutar por ele. Eu nunca contei para os meus pais a minha luta, porque eu tinha medo que eles me tirassem. Eu queria estudar. A minha mãe nunca me contou o plano dela com Deus, embora analfabeta, era sábia. E desde criança o meu sonho era ser advogado e ser político. Hernandes trabalhou na igreja por 3 anos como seminarista. Depois foi ordenado pastor no dia 17 de janeiro de 1982, atuando lá por mais alguns anos. Foi um tempo maravilhoso na vida de Hernandes, no qual ele pôde ver a graça de Deus na confirmação do seu chamado. Havia crescimento da igreja e grande número de conversões. Foi algo que marcou muito a sua vida. E ele diz que foi ali que ele se apaixonou pelo ministério. O ministério foi o meu primeiro amor, diz ele. Talvez um dos primeiros postulados teológicos da igreja cristã é o credo apostólico. E o credo apostólico nós o temos ainda hoje como parâmetro, como baliza da nossa fé, da nossa crença. E o nosso credo começa sendo: crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu grande projeto desde o começo era trabalhar com alegria, intensidade, com entusiasmo. Sempre levei o ministério muito a sério, fazendo com coração, dedicação, com meu ser completo. O que motivava era servir a Deus, pregar com paixão. Me dediquei a isso de corpo e alma. Na igreja, o pastor Hernandes Dias Lopes inicia sua atuação no ano de 1982, irmãos, sendo pastor da Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista, cidade do interior do estado de São Paulo, no qual atuou até o ano de 1985, ano em que se torna pastor titular da primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Mas espera aí que eu quero explicar melhor para vocês essa história. A forma como Deus fez isso foi um tanto maravilhosa. Ele primeiro foi substituir em Bragança o pastor titular. Depois ele foi ordenado. Ficou em Bragança e o antigo pastor titular foi para São Paulo. Já a igreja de Vitória estava em 1984 em uma transição pastoral. E o conselho da igreja convidou o pastor João, que era o pastor titular da antiga igreja, para pregar. Ele veio e viu que era uma igreja jovem, dinâmica e grande. Ele então reuniu o conselho e disse: olha, não sou o pastor para essa igreja, mas tenho um pastor para indicar. E indicou o nome do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ainda muito jovem, em uma igreja muito grande, de referência no estado e no Brasil. A igreja tinha vários outros candidatos, mas foi a graça de Deus que colocou o pastor Hernandes Dias Lopes como pastor titular. Mas o grande destaque de sua carreira fica sem nenhuma dúvida por conta de sua produção editorial. Hernandes é um dos maiores escritores teológicos do Brasil, com mais de 150 títulos publicados com bastante sucesso. A qualidade de sua escrita é tamanha que hoje ele é membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Iremos conhecer a sua obra com mais detalhes na sequência. Sempre gostou muito de estudar e também de escrever. Começou a escrever as pastorais e seus sermões. Na época até era à mão, já que não havia computador.
Um irmão da igreja metodista falava que ele precisava escrever. Um dia, esse irmão chegou ao seu escritório e colocou sobre a sua mesa um recibo bancário. Então ele disse: "Olha, eu depositei a metade do valor do seu primeiro livro. Você arranja a outra metade, escreva o livro e publique." Aquilo encorajou o pastor Hernandes bastante. Foi aí que ele escreveu e publicou Batismo de Fogo em 1992, por conta própria. E em menos de um mês o livro já tinha se esgotado. Foram para uma nova edição e depois para o segundo livro, terceiro, quarto e por aí foi. A partir daí as editoras se interessaram pelo trabalho. Hoje são mais ou menos 150 livros. Isso mesmo, irmão, 150 livros. Hernandes nem de longe tinha ideia para onde Deus o levaria com esse projeto. Creio que, se estou hoje no universo da literatura cristã no Brasil, tenho que agradecer pela graça de Deus. Levei livros para o país inteiro e fora dele. Tem obra que será publicada até no Japão. Fico muito feliz e agradeço a Deus. Isso é tudo a graça dele na minha vida. Seus temas são muito variados, irmãos. Hernandes Dias Lopes está servindo a igreja desde comentários sobre livros da Bíblia à família, passando por aconselhamento, prática pastoral e encorajamento. Cada livro para mim é como se fosse um filho, diz o pastor. Seus livros mais destacados, que são chamados de best-seller, com mais de 100 mil exemplares distribuídos, são, por exemplo, Mães Intercessoras, ou os livrinhos da série Gotas, que todo mundo conhece, que são gotas de consolo, de paz e de alegria, que estão chegando na casa dos 200 mil exemplares. Tem também livros que são referências no país nas suas respectivas áreas, como Pregação Expositiva ou De Pastor a Pastor, que, se você ainda não leu, é essencial que você leia. Paulo, o maior líder do cristianismo, é uma obra-prima. Uma influência muito boa que percebemos é como os livros de comentários são populares. Milhares de pastores pelo Brasil usam esses livros para multiplicar suas mensagens que ele escreveu nessas obras. E isso é maravilhoso. A história com a sua esposa também é muito bonita. Na verdade, ele diz que foi amor à primeira vista. Ele a conheceu no dia 19 de julho de 1986. Ela veio de Iuna para uma grande concentração que fizeram no Álvares Cabral. E um amigo deles, em comum, disse a ela que Hernandes estava querendo conhecer uma moça de Deus. Ele os apresentou depois. E depois do evento eles voltaram para casa. Então, depois ele ligou para ela e foi visitá-la. Começaram a namorar no dia 28 daquele mês. E então se casaram em 28 de março de 1987. Eles se conheceram, namoraram e noivaram, tudo isso em apenas 8 meses. Só nos encontramos 19 vezes nesse período, diz Hernandes, e desde que a vi pela primeira vez, nunca tive dúvidas. Já estamos para completar 27 anos de casados e temos 2 filhos, Tiago e Mariana, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. Hoje estamos assistindo uma distorção lamentável na igreja evangélica brasileira. O liberalismo teológico, a igreja caminhando a passos largos para uma derrocada, evangelho de mandingas, de práticas muito semelhantes ao ocultismo, pessoas prisioneiras, copo de água ungido, toalha, rosas e assim por diante. Temos ortodoxia doutrinária, e o desafio da igreja é não se secularizar, de não correr atrás do mundo e de buscar o avivamento espiritual. Sobre Hernandes Dias Lopes, temos uma história que ainda não se findou e que está viva e atuante. Sua postura e desempenho no meio cristão hoje têm os seus frutos desse grande pastor. Porque tudo que tem sido feito é pela graça de Deus. E com certeza será um dos grandes nomes brasileiros que serão lembrados por todo o tempo em que existiu uma verdadeira igreja atuando e rememorando, mastigando a história da igreja
para dias futuros. Ele é retirado daquela masmorra. Ele percorre aquele longo corredor, chega ao local do patíbulo. E o algoz lhe pergunta: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Talvez pensando que Paulo fosse expor a sua dor, a sua mágoa, a sua revolta. E o velho apóstolo responde: eu quero. Paulo ergue os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Botou a cabeça no cepo. A espada de Roma tosou-lhe a cabeça. Corpo para um lado, cabeça para o outro. Tombou na terra como um mártir. Foi recebido no céu como um príncipe. Este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude a viver este cristianismo maiúsculo, superlativo, para a glória de Deus.